paz do Senhor. Vamos abrir as Bíblias no livro de Joel. Estamos continuando os nossos comentários dentro do plano de leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje nós vamos ver então o livro do profeta Joel. Um livro considerado bastante enigmático, mas não em relação às suas profecias, mas sim em relação ao próprio Joel e quando o livro foi escrito. O livro de Joel é conhecido muito ali pela profecia do derramar do Espírito, mas ele tem mais coisas que isso, não é só isso. O livro é bem curtinho, tem 3 capítulos e 73 versículos. Tem salmos maiores do que o livro de Joel. O nome Joel, na Bíblia, no Velho Testamento, ele é até que comum. Nós encontramos 14 vezes, 14 pessoas, não é 14 vezes, 14 pessoas com o nome Joel no Velho Testamento. Nós temos lá o filho mais velho de Samuel, do profeta Samuel. Temos Joel em vários locais, principalmente ali em Crônicas, 1 Crônicas, naquela parte das genealogias que vai até o capítulo 9. Encontramos Joel também em Esdras, em Neemias, em 2 Samuel. Enfim, tem 14 pessoas aí no Velho Testamento que tem esse nome. Então é um livro até considerado, é um nome considerado comum. No entanto, para o Joel do livro que nós vamos comentar hoje, se tem pouquíssima informação. É praticamente o nome do pai e o que significa o nome dele. Muito bem, então Joel significa o Senhor é Deus. Vamos ver aqui, versículo 1, palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. É só o que tem a respeito de Joel, não se tem muitas coisas. E ele é citado por Pedro, principalmente ali o momento que ele é mais conhecido, a profecia dele é conhecida e sabemos que é esperada. Então ali é em Atos 2. A maior dificuldade do livro de Joel não é entender as suas profecias, mas está relacionada a quando o livro foi escrito. Nós temos visto que saber quando o livro foi escrito é importante até para entender o livro em si, porque nos ajuda a situar as profecias num contexto histórico. Agora, o livro de Joel, ele não dá essa informação. Não existe uma informação para dizer assim com precisão quando ele foi escrito. No plano que nós estamos vendo, Joel está ali logo após Ezequiel. Mas é muito mais, está localizado depois de Ezequiel, muito mais para nos ajudar a entender o livro de Joel do que por data, por causa de data. A data provável que ele foi escrito é muito ampla, vai do ano 800 até 400 antes de Cristo. Se Joel foi escrito lá por 800, 700 e pouco, foi muito antes do exílio, então seria ainda uma profecia com bastante tempo. Por alguns versículos, quando a gente analisa o versículo, dá para imaginar que é antes, bem antes do exílio. Então sim, por volta aí do ano 700, 800. Tem outros versículos que dão a entender que Samaria que o reino do norte já tinha sido levado cativo. Então, coloca o livro numa outra data, né, ali abaixo de 700, 720. Outros versículos aqui falam diretamente, apontam para o exílio. Outros falam já do retorno. Então, Joel é um livro que não dá para saber quando ele foi escrito. E os estudiosos dizem que ele foi escrito entre 400 e 800 anos antes de Cristo. É muita coisa, são 400 anos em qualquer data dentro desses 400 anos. Agora, por que ele foi colocado, então, na nossa leitura depois de Ezequiel? Porque depois de lermos Jeremias e Ezequiel, nós entendemos melhor o contexto histórico, cultural de Judá, e aí nós vamos entender mais fácil o livro de Joel. Ele é direcionado a Judá, a Jerusalém, aos judeus dali de Jerusalém dos arredores, mas também nós vamos ver que ele acaba incluindo os gentios
Então ele nos inclui também ali em suas profecias. Então quem escreveu foi o próprio Joel, está aqui no versículo 1. Escreveu para judeus de Jerusalém e dos arredores ali, e depois ele inclui então todos os gentios do seu tempo presente e também do futuro, que acaba nos incluindo. Ele apresenta um Deus de amor, um Deus que ama o seu povo, mas um Deus que por amar também corrige. Então Joel apresenta esse Deus que corrige o seu povo. Os judeus por muitos séculos tiveram uma ideia de que quando algum profeta ou quando alguém falava sobre o dia do Senhor, eles entendiam como o dia do Senhor sendo uma bênção, no sentido só de promessa sendo realizada, de bênção, de restituição, de restauração. Então, a partir de Amós, o povo começa a entender que o dia do Senhor não é só restauração e promessa. Mas é uma parte mais final. E o dia do Senhor sempre começa com a ira do Senhor, com juízo, com sentença. E Joel, então, ele segue essa linha, ele traz essa questão do dia do Senhor como julgamento, como um juízo. E sim, no fim do dia do Senhor, então, a restauração, a concretização das promessas. Então, Joel vai trazer o quê? Um contexto de ruína, que leva ao arrependimento e que aí leva à restauração. Essas três palavrinhas são essenciais para entender o livro de Joel. É uma profecia escrita em tom poético. Joel confronta, então, o pecado do povo. Mas veja, diferente de Ezequiel, de Jeremias, que nós estávamos lendo, e que os profetas apontaram exatamente o pecado. Então, Jeremias e Ezequiel, eles apontavam o pecado. Qual o pecado? Então eles falam o pecado disso, o pecado daquilo, idolatria, prostituição, adorar outros deuses, a adoração, como era essa adoração a outros deuses. Então Jeremias e Ezequiel, e nós ficamos bastante tempo nesses dois, eles apontavam os pecados específicos do povo. Joel não faz isso. Ele não aponta o pecado específico, ele aponta o pecado de uma forma geral. Se você não leu o livro, leia depois, e você vai ver que ele aponta o pecado de uma forma geral. Mas ele vai no cerne, no ponto central da questão, que é o quê? Qual a motivação para o pecado? Então ele não questiona, ele não aponta os pecados específicos, mas ele fala dos pecados de uma forma geral, colocando então ali a questão da motivação, o porquê pecar, ou porquê estão pecando. Que mais temos aqui, né? Onde? Vamos já ver isso. Então, qual que é o principal tema de Joel? Então, num primeiro momento, julgamento do povo por causa do pecado. O arrependimento é um ponto muito importante aqui no livro de Joel. E o futuro dia do Senhor. Mas veja, isso é o tema aos nossos olhos numa primeira leitura. Porque, na verdade, Joel apresenta, revela, né? Eu sempre falo que nós devemos ler a Bíblia querendo ver Deus. Nós temos o costume, e é cultural isso, de procurar a Bíblia para querer aquele versículo que vai de acordo com o que nós estamos precisando. Mas antes disso, a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Esse procurar ler a Bíblia para nós, no que nós estamos precisando, é secundário. A primeira coisa, a Bíblia é a palavra de Deus revelando o Deus da palavra. Então nós precisamos ler a Bíblia querendo ver Deus. Em Joel, nós vemos um Deus de amor que corrige os seus, um Deus eterno e um Deus misericordioso. Um Deus que fala e um Deus que cumpre. Um Deus que, ao corrigir os seus filhos amados, castiga sim, mas para que eles sejam conduzidos ao arrependimento, porque Deus os quer consigo na eternidade. Então vamos ler aqui um pouquinho de Joel. Nós temos aqui alguns pontos principais nesse livro, nesse pequeno livro. Vamos lá então, capítulo 1.
Então Joel, ele começa falando de uma praga dos gafanhotos. Os gafanhotos foram e atacaram Jerusalém e, obviamente, toda a redondeza ali, que era a parte de agricultura, a parte de frutos, a parte de alimentos, de grãos. Essa praga veio e atacou então ali. E por conta desse ataque dos gafanhotos, que aí comeram toda a plantação, o povo começa a passar necessidade, fome, carestia. Veja o título que está na sua Bíblia aí no capítulo 1. E nesse capítulo 1, então, Joel vai descrever o ataque desses gafanhotos, vai falar o que eles fizeram, o que ficou. E vai ter ali, então, um chamado, uma convocação, a primeira convocação ao arrependimento. Deus vai fazer aqui, então, duas convocações ao arrependimento. Então, tem dois pontos principais. A primeira está aqui no capítulo 1 e a segunda está no capítulo 2. Então, vai ter uma convocação ao arrependimento. E nessa convocação ao arrependimento, Joel fala que os sacerdotes devem clamar. Então, os sacerdotes devem começar primeiro, devem tomar a iniciativa de clamar, de lamentar, de chamar a Deus para que dê solução para isso. Joel, nós vamos ver a oração dele também nesse capítulo e vamos ver a crise de tudo isso, a crise desse ataque dos gafanhotos. Aqui no Brasil a gente não tem muita noção disso, porque não é, graças a Deus, não é uma das pragas que atinge a agricultura do Brasil, mas os países mais ao Oriente sofrem muito com isso. A África, todos os anos, e não é só uma vez, são várias vezes no ano, tem regiões da África que sofrem com os ataques dos gafanhotos. São pragas reais que realmente acontecem até hoje. E por onde eles passam fica a devastação. E geralmente por onde eles passam, o povo vai precisar de uma ajuda externa, ou seja, governamental ou ações não governamentais, para comida mesmo, porque acaba a comida da região. Vamos ler alguns versículos então? O 2: Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Isto porventura aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Por que Joel faz essa pergunta, né? Para mostrar assim, olha, o que está vindo é grande, é importante. Isso não aconteceu antes. Não aconteceu nada tão grande quanto o que vai acontecer. Nós vamos ver no 2 e no 3 o que exatamente é isso. Ele fala: sobre isso contareis a vossos filhos e aos vossos filhos e a seus filhos e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o pulgão comeu o que ficou da locusta. E falando aqui então dessa praga que veio e acabou com tudo. Versículo 5: Despertai bêbados e chorai. Gemei todos vós que bebeis vinho por causa do mosto, porque lhes é tirado da vossa boca. O que Joel está falando aqui? Que o povo, ao invés de clamar a Deus, né, é preciso ler o capítulo todo aqui para entender isso, que o povo, ao invés de buscar a Deus e clamar a Deus por conta dessa devastação, estavam bebendo para tentar esquecer os problemas. E aí aquilo que eu falei no início, não se sabe quando que o livro de Joel foi escrito, algo entre 400 e 800 anos antes de Cristo, mas ele serve para nós hoje, inclusive. Quantos que não passam por isso? Pode não ser bebida, pode ser outras coisas, outros vícios que levem a fugir do problema, a não enfrentar o problema da forma certa. Porque um forte e inumerável povo subiu contra a minha terra, os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de leão. Só para a gente situar aí o que eu falei no início, que não dá para saber muito bem quando que o livro foi escrito, não existe um consenso, se foi antes do exílio, se foi durante, se foi depois. Inclusive esse é um dos versículos que dá a entender que foi ou durante ou depois da queda de Jerusalém, né, ali do exílio. Por quê? Porque está se referindo claramente aqui à Babilônia, até depois de tudo que a gente leu em Jeremias e em Ezequiel.
Fica fácil de lermos o versículo 6 e entender que foi a Babilônia, porque um forte e inumerável povo subiu contra a minha terra, os seus dentes são dentes de leão e têm queixadas de leão. E esse versículo também tem dupla conotação, então, apontando para a Babilônia histórica e apontando, então, para eventos escatológicos, como a simbologia da Babilônia, que é o povo que não serve a Deus, os inimigos do Senhor, os inimigos do povo de Deus. Vamos avançar aqui. Olha só, versículo 8. Lamenta como uma virgem vestida de cilício pelo marido de sua juventude. Desapareceu da casa do Senhor a oferta de alimentos e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, enlutou-se a terra, porque o trigo foi destruído. Secou-se o moço, perdeu-se o azeite. E aqui está falando, liga ao período do cerco da Babilônia. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque se perdeu a colheita no campo. Versículo 12. A vide está seca, se murchou a figueira, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, pelo qual se secou a alegria entre os filhos dos homens. Então, realmente, a situação da agricultura, a situação de alimentos estava muito drástica, muito forte. Aí, dos versículos 13 até o 15, Joel fala para os sacerdotes clamarem a Deus, cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, vinde e passai a noite vestidos de saco, ou seja, se humilhem, porque foram cortadas da casa do vosso Deus a oferta e a libação. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra. Então Joel está falando para os sacerdotes tomarem a frente, chamarem, convocarem o povo para clamar a Deus, para lamentar a situação que eles estão vivendo. Mas a gente sabe que o povo não fez isso, que o povo não deu atenção. Olha o versículo 15, ele começa então falando do dia do Senhor, e é um dia específico. Ai do dia, porque próximo está o dia do Senhor e virá como uma destruição do Todo-Poderoso. Ele está aqui falando de algo histórico e aí salta séculos, a gente não sabe exatamente para onde, mas é evento escatológico. Então, do 15 até o 20, evento escatológico. Janaína, como é que sabe que é evento escatológico? Porque nós já vimos grande parte da história de Israel e este dia do Senhor ainda não aconteceu. Se nós lermos aqui, nós vamos entender que ele não aconteceu. Fica mais fácil ler Joel depois de ter visto Jeremias e Ezequiel. Não foi porventura cortado o mantimento de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? E aí sim, aqui parte já aconteceu, o versículo 16, porque já foi cortado. A casa de Deus aqui não tinha, já, né? Se foi antes do exílio, a casa de Deus já não estava sendo casa de Deus, já estava ali mergulhada em idolatria. Se foi depois do exílio, a casa de Deus já tinha sido destruída, já tinha sido incendiada. O versículo 17, então, falando ainda, apontando para a invasão da Babilônia. Então, sempre quando um texto citar Babilônia, sempre não, quase sempre, 99%, vai ter a parte histórica de que a Babilônia já invadiu, fez o que fez, imperou, dominou durante o seu tempo. Então, essa parte histórica. E vai ter a parte simbólica, figurada da Babilônia, representando, então, outro poder e que será destruído. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse. Versículo 19 e 20 é a oração de Joel. Então, do 13 ao 15, é Joel falando para os sacerdotes: clamem, chamem, convoquem o povo para clamar a Deus, se posicionem, se humilhem diante de Deus. E aí, os versículos
15, 16, 17, 18, evento escatológico. E no 19 e 20, Joel então fala da oração dele. Ele ora aqui. Vamos ver? Versículo 19. A ti, ó Senhor, clamarei, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Todos os animais do campo bramam a ti, porque se secaram as correntes das águas e o fogo consumiu os pastos do deserto. Veja que Joel não pede por ele, mas ele pede pela situação ali, situação física, porque ele sabe que a questão dos pastos, se faltar os pastos, os animais vão se alimentar do quê? E eles também precisam dos animais. Então toda essa questão ali do juízo de Deus acontecendo e ele vendo isso ali acontecer. Vamos para o capítulo 2. O capítulo 2. Então, aqui no capítulo 1, nós temos a primeira convocação de Deus ao arrependimento, que está aí dos versículos 13 até o 20. Deus chamando, convocando o povo através dos sacerdotes para que se arrependam. É a primeira convocação. E no capítulo 2 nós vamos ver a segunda convocação, que está ali nos versículos 12 ao 17. Já que eu estou falando disso, vamos ler antes essa convocação então. O versículo 12 fala assim: por isso, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro e lamento. E aí essa convocação de Deus vai até o versículo 17. A segunda convocação, para quem gosta de marcar. Vamos ao capítulo 2 então. O capítulo 2, de certa forma, ele vai ser como que uma resposta para o capítulo 1. Então, o capítulo 2 é como uma resposta do 1. No 1, Joel apresenta o ataque dos gafanhotos e toda a situação econômica que eles estão passando ali, de fome, de necessidade. E no 2, ele vai apresentar então uma resposta, dizendo o seguinte: arrependimento, oração, jejum, humilhação vão levar a uma restauração, a uma restituição da situação. E Deus fala exatamente isso no 2. Se convertam, se arrependem, e aí ele dá a promessa de restauração, tanto da agricultura, quando ele fala de vinho, de trigo, de azeite, como uma restauração espiritual do povo, e faz uma promessa, que é uma das promessas mais conhecidas do chamado movimento pentecostal, que é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Vamos então para o capítulo 2. O capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, e em alta voz clamai no meu santo monte, todos os moradores da terra tremam, porque vem o dia do Senhor. Ele está próximo. O dia do Senhor, né? Ele é o dia que Jesus virá para reinar. É aquele dia que todos o verão. E é o dia depois dos 7 anos da grande tribulação. Aqui, especificamente. Esse aqui não é o dia do arrebatamento. É depois. É aquele dia que eu comentei muito rapidamente em Ezequiel, que é antes do milênio, né? No final da grande tribulação, Jesus vem para derrotar, né? Para ter ali, fazer um livramento de Israel de uma forma completa e preparar as coisas em Israel, restaurar, fazer as restaurações que nós vimos em Ezequiel, para então adentrar o milênio, de forma bastante resumida. Versículo 2. Um dia de trevas e de tristeza, um dia de nuvens e de trevas espessas, como se estende a alvorada sobre os montes, assim virá um povo grande e poderoso, que semelhante a ele não houve jamais, mas depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Versículo 3. Diante dele consumirá um fogo, e após ele se abrasará uma chama, como o jardim do Éden será a terra diante dele, e atrás dele como um deserto assolado, nem tampouco haverá quem dele escape. Vamos avançar um pouquinho aqui no 2, vamos ler o versículo 12, né? Acabei de ler o versículo 12. Então aqui do 2 até o 11,
É evento escatológico, apontando então para uma batalha que acontecerá. Versículo 12 é a segunda convocação ao arrependimento. A primeira está lá no capítulo 1, do 13 ao 20. Então, olha só o 12, né, que eu acabei de ler. Por isso, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, e com choro, e com lamento. E aqui Joel vai quebrar algo cultural e até que estava na lei do Senhor, ligado ao arrependimento. Então, qual era o sinal que eles tinham quando se arrependiam? Rasgar as vestes e se cobrir de pano de saco. Só que por ser algo externo, muita gente fazia isso, mas o coração não estava arrependido. Então aqui vai ter o confronto. Olha o versículo 13. E muitas vezes nós precisamos ser confrontados. E nós mulheres, claro que não são todas, e também não é porque eu cito as mulheres que os homens não têm isso, mas a gente tenta fugir sim do confronto, a gente não gosta de ser confrontado. E Joel é um livro de confronto espiritual. A leitura do livro de Joel deve nos levar a parar e refletir, avaliar o nosso coração mesmo. Muito bem, olha o versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então, quebrando algo cultural, algo ali muito sério do povo de Israel. Não só cultural, claro, mas quebrando o aspecto da aparência. Não adianta eu rasgar as minhas vestes se o meu coração não está arrependido. E eu já expliquei aqui sobre a diferença de arrependimento e remorso. Deus sabe. Nós não vemos o coração para ver se a pessoa se arrependeu ou não. Se ela só está tendo remorso ou se ela realmente se arrependeu. Mas com o passar do tempo, pelos frutos, pelas ações da pessoa, a gente consegue saber se ela se arrependeu ou se ela só sentiu remorso. Convertei-vos ao seu vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência e que se arrepende do mal. Isso aqui, se arrepende-se do mal, a gente sabe que não é no sentido do mesmo que nós temos. Não é no mesmo sentido humano. E aí eu quero ler uma referência aqui de Deuteronômio 30. Tudo que de Joel já tem referências no Velho Testamento, principalmente lá nos livros de Moisés. Vamos ler aqui o versículo 2, capítulo 30, versículo 2 de Deuteronômio. E te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido a sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a juntar-se dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor. Então a questão do cativeiro, ela estava já na lei do Senhor. Moisés já tinha falado, escolham a bênção ou a maldição. Se vocês pecarem e não se arrependerem, vocês vão para o cativeiro. Vocês vão ser tratados lá porque eu amo vocês, então vocês vão passar pelo sofrimento. Mas quando vocês se converterem, quando o coração de vocês verdadeiramente se converter, eu os trarei de volta do cativeiro, está ali no versículo 2, eu os ajuntarei de novo. Olha o versículo 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Então, desde aqui, na lei do Senhor, na lei de Moisés, já estava escrito a questão do coração convertido a Deus, de amar a Deus, de servir ao Senhor de todo o coração. Mas o povo, até mesmo porque eles pararam de ler a lei do Senhor depois que o reino se dividiu. Em várias épocas eles pararam de ler a lei do Senhor, na verdade, e não se atentaram para isso e começaram a fazer só o arrependimento externo, que era rasgar as vestes, se vestir de saco. E aqui então Deus chama novamente a atenção do povo e fala: se convertam, não rasgue as vestes,
Rasguem o vosso coração. O versículo 16, reuniu o povo, santificar a congregação. Então, assim, na lei do Senhor, Moisés também previu isso, tinha essa liberdade, né? As crianças, os bebês não jejuavam, não tinham essa parte de consagração, e também os recém-casados. E os recém-casados, para a lei de Moisés, é 1 ano. Então, o primeiro ano de casamento, o homem, por exemplo, que casasse, ele não ia para a guerra. Não tinha convocação para a guerra para o casado de menos de 1 ano. Por quê? Para ele se dedicar ali ao seu casamento, à sua união, à sua mulher. A mulher também não tinha grandes responsabilidades no sentido com a comunidade, porque era voltado ali para o casamento. Tão bom ter 1 ano só para os dois, o homem não precisava nem ir para a guerra. Nesta convocação aqui ao arrependimento, Deus chama as crianças e aos que mamam também. Então todos deveriam passar por esse congregar, no sentido de se arrepender e se consagrar. Congregai as crianças e aos que mamam, saia da sua recâmara o noivo, e do seu tálamo a noiva. Então o que é isso aqui? Veja na sua Bíblia como é que está. Joel 2:16. Nesse sentido de que o primeiro ano do casamento, ninguém tinha responsabilidade externa. Era só ali com o casal. E aqui Deus quebra isso e fala, não, venham os que mamam, venham as crianças, venham os recém-casados, venham para que tenha esse ajuntamento para se santificar e se arrepender. No versículo 17 ele fala, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e clamem ao Senhor, perdoa ao Senhor até o povo, e não entregues ao opróbrio a tua herança, para que as nações não venham falar que não tem domínio. Onde está o teu Deus? A pergunta aqui no 17. Versículo 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra, ou seja, depois do povo se arrepender, rasgar o coração, se santificar, se consagrar, o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo, e responderá e dirá ao povo, eis que eu vos envio o trigo, que eles estavam passando fome por causa dos gafanhotos. Eis que eu envio o trigo e o mosto e o azeite, e sereis fartos, e nunca mais os entregarei ao opróbrio entre os gentios. Isso ainda não aconteceu. Isso aqui aponta diretamente para Ezequiel, ali do 36 ao 40. É evento escatológico. Essa restauração, essa restituição desta forma, não aconteceu até hoje. Só vai acontecer depois da grande tribulação. Daí o versículo 20 também é evento escatológico, é futuro. Restauração da terra, aí no versículo do 21 ao 27, ainda falando dessa restituição e de tudo isso, e apontando para Isaías, lá antes do 39 Isaías é a queda de Jerusalém. Lá por 35, 36 de Isaías fala sobre isso, essa restauração. Ezequiel, do 36 ao 40, e a gente vê que isso não aconteceu ainda, né? Isso não aconteceu. E aí depois de tudo isso, né? Depois desse arrependimento do povo. Então, vai acontecer o 28, depois de tudo isso. O que é? Começou com Pentecostes lá em Atos 2, mas é parcial. Vamos ver aqui que essa profecia é parcial, ela não aconteceu em sua totalidade. Ela está acontecendo para os que acreditam. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aconteceu isso de forma completa? Não, é parcial. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões. Falando de todas as faixas etárias aqui. E aí ele não fala só sobre todas as faixas etárias, sobre todas as idades, mas também todas as classes sociais. Aqui, incluindo então a questão das servas, né? E também sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então vai se cumprir isso, né? Evento escatológico, só mais para frente. Hoje é só parcial. Para as igrejas que acreditam nisso, nós vemos que é só parcial, são algumas pessoas, algumas igrejas mais, outras menos, mas é parcial. Versículo 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra,
sangue, fogo e colunas de fumaça. O céu se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá salvação, como tem dito o Senhor, e entre os remanescentes os quais o Senhor chamar. Começa a acontecer isso aqui. Nós vamos ver lá em Apocalipse 6. No início, né, da grande tribulação tem partes, outras partes aqui vão acontecer ali do início até o fim, e o versículo 32 se referindo ao milênio. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá salvação. A gente viu em Ezequiel do 40 em diante, o templo milenial, o templo do milênio, lá, e aí lá, né, acontecerá isso, haverá salvação. Então, no milênio haverá salvação. Isso significa que tem gente que estará lá, que vai passar pela grande tribulação, que não vai ter aceitado Jesus, que ainda não pode até reconhecer Jesus depois como Messias, mas que não vai ter feito a escolha, não vai ter tomado a decisão ainda, e vai ter oportunidade para isso. O juízo final ele só vem depois do milênio. Por quê? Porque são as oportunidades de salvação que acontecerão durante o milênio. E aí vamos para o capítulo 13 e encerrar. Nós chamamos que é um capítulo curtinho, um livro curtinho que vamos rápido, mas é a palavra de Deus, tem muita coisa. Só esses versículos aqui do derramamento do Espírito de Deus, que é o 28 e o 29, só esses dois versículos, dá para ter 3-4 horas de estudo em cima deles. E aí é onde entra a questão do movimento pentecostal, por exemplo, é onde entra a atuação, a atualidade do batismo com o Espírito Santo e também dos dons espirituais. Vamos lá para o 3? Então, o capítulo 3 é um capítulo de restauração, é um capítulo de evento escatológico, é um evento futuro, é algo que vai acontecer ainda. E como eu disse no início, como nós lemos Ezequiel, nós entendemos melhor, então, o que são essas restaurações. Capítulo 3, então, porquanto, eis que naqueles dias e naquele tempo em que farei voltar do cativeiro a Judá e Jerusalém, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo com elas por causa do meu povo e de Israel, a minha herança, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Janaína, como é que eu sei que isso aqui não aconteceu ainda? Porque não aconteceu, é só olhar para a história. Judá e Reino do Sul e Reino do Norte estão unidos? Não. O Reino do Norte ainda é chamado de as tribos perdidas. Nós sabemos que muitas tribos já voltaram para Israel. O governo de Israel está buscando essas tribos pelo mundo. Lá no Telegram tem os vídeos lá, só subir o feed que você vai achar lá os vídeos que mostram o governo de Israel trazendo tribos perdidas. Mas a notícia é que se tem 4 tribos ou 5 das 10 do Reino do Norte que já voltaram para Israel. Então ainda outras estão sumidas, perdidas, ainda não foram localizadas. Só vai ser restaurado, só vai ser localizado de uma forma completa depois, na restauração, conforme nós já lemos lá em Ezequiel. Então, como é que eu sei que não aconteceu ainda o capítulo 3? Porque Judá e Israel até hoje não estão restaurados, nem em limites geográficos, nem cultural, nem espiritual, e nem as próprias tribos estão todas lá em Israel. Vamos ler aqui o versículo 1 eu falei, vamos ler o 6. E os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém vendestes aos filhos dos gregos para os afastar para longe da sua terra. Então aqui, do versículo 2, ali do 1 até o 8, está falando de um tempo que não aconteceu ainda, de forma completa, apenas ali de forma parcial, e falando dos filhos, dos escravos que foram vendidos. Aqui se refere também a algo que vai acontecer, que o anticristo vai praticar. Do 9 em diante ali, um preparo para a guerra, então, proclamar isso entre as nações, proclamar a guerra, despertai os valentes, aproximem-se, acheguem-se e subam todos os homens de guerra. Falando então de uma guerra que o anticristo vai liderar contra Israel.
E ele fala: forjai espadas as vossas enxadas e lanças as vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todas as nações em redor, e vos congreguei. Faz o Senhor que os teus fortes desçam ali. Aí subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar, versículo 12, todas as nações em redor. Tá? E aqui está falando, citando, vimos isso agora, Ezequiel 38, 39. Lançai a foice, porque a seara já está madura, vinde e descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porque grande é a maldade dele. Vamos avançar aqui um pouquinho. Versículo 17. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa, e estranhos não passarão mais por ela. Eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião. Referindo a Ezequiel 48, nós terminamos vendo que a cidade de Jerusalém vai ficar com o nome, então, de o Senhor habita ali. Não mais só na casa de Deus, mas em Sião, na cidade. Versículo 18, e acontecerá naquele dia que os montes destilarão vinho doce, e dos outeiros fluirá leite, e por todos os rios de Judá correrão águas, e sairá. Novamente, referindo a Ezequiel 48, nós vimos ontem à tarde. E por todos os rios de Judá correrão águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Nós vimos lá, Ezequiel 48, não, Ezequiel 47, as fontes de águas vivas que levam vida, cura, libertação, renovação. Esse vale de Sitim que está aqui é o vale do Mar Morto. O Mar Morto está tendo alteração. A parte salgada está como que reduzindo. E conforme vai secando, vai surgindo nessa parte que seca, estão surgindo ali como que lagos de águas doces, águas curadas. Então os judeus, veja, os judeus dizem que essa profecia de Joel, esse versículo 18, já começou a acontecer, no sentido de estar surgindo essas águas doces ali ao redor do Mar Morto. Mas ainda não é isso aqui. Pode até ser que está apontando para algo, mas ainda não é isso aqui. E mesmo porque nós vimos Ezequiel 47, essas águas brotarão somente quando Cristo já estiver ali no tempo do milênio. Então, pode ser até que aponte e eles vejam a profecia se cumprindo, mas ainda não é exatamente isso daqui. É só um sinal. Versículo 20. Mas Judá para sempre será habitada, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, e o Senhor habitará em Sião. Então, olha só aquilo que eu acabei de falar. Haverá oportunidade de salvação, e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, e o Senhor habitará em Sião. Então, apontando diretamente ali para um tempo que não chegou ainda. Escatologia, futuro, milênio. Muito bem? E assim nós encerramos esse livro de Joel. Um livro curtinho, um livro que é até gostoso de ler, por tantas promessas de Deus, por promessas que nós já vemos se cumprindo de forma parcial, como o derramamento do Espírito Santo, desde Atos 2 até hoje. Promessa de restauração. E é gostoso de ler o livro de Joel depois de nós termos lido Ezequiel e entender que aqui nesse capítulo 3, tudo que ele aponta, nós vimos com detalhes lá em Ezequiel. Deus é bom e nós estamos vivendo um tempo de sim, derramamento do Espírito Santo, mas por outro lado também um cumprimento que Jesus fala, que o amor de muitos esfriará. Então nós precisamos ficar muito vigilantes e muito alertas de não deixar o nosso coração esfriar e sentindo quentinho do coração vivo, influenciar outros para buscar também a Jesus. Na live de ontem eu falei, se você está passando por um momento de frieza, se você acha que você não está sentindo a presença de Deus, dobre o seu joelho e comece a orar. Jesus, não me deixe para trás no arrebatamento. Não me deixe para trás, não me deixe para trás. E quando você começar a orar, não me deixe para trás,
eu tenho certeza que o seu coração vai ficar aqui, com esse coração que lemos em Jeremias, lemos em Ezequiel, lemos agora em Joel, um coração contrito diante de Deus, um coração de carne. Amém? E amanhã, né, já que estamos falando de escatologia, amanhã nós vamos começar o livro de Daniel. Quem gosta de escatologia, Daniel tem muito. Nós vamos ali continuar vendo, então, o povo no cativeiro, mas também vamos ter os nossos corações, a nossa alma avivada por ouvir e ver que os sinais estão se cumprindo. Está acabando o tempo da igreja de Deus aqui na terra. Quem não lê o livro de Joel, leia o livro de Joel agora. É curtinho, é mais curto até do que alguns salmos. É fácil e rápido de ler. É gostoso de ler pelas promessas que tem ali. Vivam Colossenses 3:23 hoje. Vivam o dia de vocês como para o Senhor. Tudo o que fizerem, façam para glorificar a Deus. Amém? Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe.